Olá, boa noite. O escândalo das escutas ilegais na Inglaterra ganha ares de thriller policial. O jornalista que denunciou os grampos do tabloide News of the World foi encontrado morto hoje no apartamento onde morava em Londres. Os dois principais nomes da Scotland Yard e a respeitada polícia britânica caíram por suspeita de envolvimento com acusados de espionagem. Veja agora outras notícias importantes desta segunda-feira. Acusado de sequestrar e matar adolescente no final de maio em São Paulo, era amigo da vítima desde a infância. Quadrilha faz arrastão em hotel de Santa Teresa, no Rio, e testemunhas reconhecem ex-funcionário entre os assaltantes. Motorista da carreta que provocou o acidente com 10 mortes no interior paulista é identificado, mas continua foragido. Família surpreendida por cheia de rio na Índia é arrastada para a cachoeira. Para reduzir os gastos, o governo italiano propõe cortar pela metade as vagas no Congresso. Venezuela supera a Arábia Saudita e se torna a maior reserva de petróleo do mundo. Torcedor não se conforma com o fim melancólico da seleção brasileira na Copa América. A edição de hoje do Jornal da Cultura conta com as participações do advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e do historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. Se você quiser fazer alguma pergunta ou comentário sobre as reportagens que vamos mostrar aqui, mande a sua mensagem. O endereço é twitter.com/jornal_cultura. Os nossos comentaristas vão tirar as suas dúvidas durante o jornal. Subiu para 9 o total de mortes causadas pelas chuvas que caem na região metropolitana do Recife desde sexta-feira. Na Paraíba, uma criança morreu, também vítima das chuvas que em 2 dias atingiram o esperado para todo o mês de julho. A previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Nesta tarde, a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco confirmou a morte de uma mulher de 20 anos que estava internada, vítima de deslizamento de terra em Recife. A Defesa Civil afirma que os temporais que caíram no último final de semana deixaram cerca de 500 famílias desabrigadas e 70 desalojadas em 11 municípios do estado. As cidades mais atingidas são Recife, Olinda e Camaragibe, onde ocorreram as 9 mortes. Já a Paraíba decretou situação de emergência em 29 municípios devido às chuvas. A Defesa Civil não divulgou o número oficial de desalojados e desabrigados. De acordo com o governo, choveu em 2 dias, o esperado para todo o mês de julho. Neste domingo, um bebê de 2 meses morreu na cidade de Puxinanã. O governador Ricardo Coutinho convocou uma reunião com prefeitos das cidades mais atingidas. A BR-101, que liga a Paraíba a Pernambuco, teve diversos pontos interditados. Alguns bairros da capital, João Pessoa, estão sem água e o governo orienta a população a economizar água pelos próximos 3 dias. A Secretaria Nacional de Defesa Civil bloqueou a verba dada pelo governo federal para o socorro e assistência às vítimas da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A suspeita de que o dinheiro foi desviado através de pagamentos a empresas de fachada. A suspeita é de que boa parte dos 7 milhões de reais que o governo federal destinou para a prefeitura de Teresópolis tenham sido desviados. O dinheiro deveria ter sido usado para a recuperação da cidade, uma das mais atingidas pela chuva de janeiro. Em nota, o Ministério da Integração Nacional informou que a conta com os recursos está bloqueada. A prefeitura da cidade foi notificada e tem 30 dias para apresentar a defesa. Caso as justificativas não sejam convincentes, o Ministério diz que vai adotar medidas para recuperar todo o dinheiro. Também em nota, a Prefeitura de Teresópolis afirma que não teve as contas bloqueadas e que vai apresentar documentos comprovando que não houve fraude na contratação de empresas. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro abriu 3 inquéritos para investigar o caso. Aqui em Brasília, a Controladoria Geral da União elaborou um relatório que deve ser divulgado até o fim da semana com uma lista de possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura. O secretário nacional de Defesa Civil confirma que várias empresas estariam envolvidas no mau uso de dinheiro público. Ele revela que há suspeitas de que uma funerária tenha falsificado notas e superfaturado serviços.
Mas, segundo o secretário, o caso mais grave é o da RW, uma videolocadora que, depois da tragédia, se transformou numa empresa de engenharia e recebeu boa parte da verba federal. Há envolvimento dessa empresa RW, que teve seus dados foram recolhidos pelos técnicos para que a gente faça um aprofundamento nas investigações. O objeto que está contratado na liberação dos recursos não foi cumprido como determina. E existe a possibilidade também de laranja, firma de fantasmas que nós detectamos. Impressionante, né? Parece filme. Uma videolocadora vira uma empresa para fazer eu queria entender uma tipo coisa. de ação. O dinheiro foi liberado para a prefeitura. Sim. Para a prefeitura realizar as obras. Exatamente. Em função... 7 milhões. 7 milhões. E foi sendo, aos poucos, aplicado. E no decorrer dessa aplicação, verifica-se fraudes. Em janeiro... Então o governo federal vem e suspende a liberação de mais verbas e manda investigar. Manda investigar, exatamente. Porque prefeito só retomar. Quem é? Quem é o prefeito municipal dessa cidade? É Teresópolis? É ele que administra esse dinheiro para aplicar nas obras? A prefeitura aqui. É a prefeitura, é o prefeito. Sim. Então falta perna nessa notícia, porque quem é o prefeito? Quem é o responsável por contratações indevidas? Isso não está claro. Precisa ficar claro. O que aconteceu aí é que no final de janeiro, assim que a verba foi liberada, o Ministério determinou que a liberação da verba fosse feita com acompanhamento da CGU. E aí é que eles chegaram a conclusão de que estavam desviando dinheiro. Agora, veja, Aldo, isso que o Ayrton destacou, é um caso grave. Nós estamos falando de um assunto que, inclusive, já foi tratado diversas vezes aqui, e algumas vezes fazendo referência ao governo do estado do Rio de Janeiro, onde está o governador que não vai lá, etc. Tal. Agora, no caso aí, o governo federal falando, olha, nós mandamos os recursos estão sendo aplicados indevidamente, né? E detectando, inclusive, o caso dessa empresa. Aí, a questão da prefeitura é chave para essa questão. E o papel da Câmara dos Vereadores, e saber que, no fim, quem vai pagar isso é a população. Porque são dezenas de famílias que perderam suas casas, que não têm onde morar. É um caso tão grave, quer dizer, que causa indignação, acho que, de qualquer pessoa, porque as pessoas são indo morar. Muitas dessas obras teriam sido construídas casas em caráter emergencial e não são. Quer dizer, e a notícia anterior, que é grave também em relação à questão do Nordeste, é importante destacar o que é falado muito pouco aqui no Sul-Sudeste, que é a situação dos açudes. Porque a matéria mostra as cidades, né, no litoral, os casos de Recife, os graves problemas que estão ocorrendo com as chuvas. Mas se você for ao semiárido, há açudes do tamanho da Baía da Guanabara e que estão em péssimo estado de conservação. E quando tem grandes chuvas, ameaçam a romper as barragens. E ninguém olha para isso. Evidentemente, ainda bem que não tenha acontecido um caso desse. Mas há pequenos açudes que já romperam em anos anteriores. Quer dizer, cabe ao governo e ao Departamento Nacional de Obras contra Secas, que existe desde 1909, portanto é centenário, que sede em Fortaleza, olhar para isso e não faz. Então, a nossa produção aqui já foi atrás da tua pergunta. Jorge Mário Cedrasec, do PT, é o prefeito de Teresópolis, e é ele, claro, a última pessoa a responder por esses gastos, e é quem vai ser investigado aí nessa sindicância aí que está sendo Ele é a principal pessoa, é o cara que recebeu a verba e que permitiu contratos que estão sob suspeição. Então, este é o administrador que tem que ser focado, principalmente pelo eleitor de Teresópolis, se forem confirmadas as denúncias, obviamente. Jorge Mário Cedrasec, do PT. Na Índia, uma família inteira é arrastada pelas águas ao ser surpreendida por uma enchente. Em poucos segundos, o nível das águas deste rio na região central da Índia subiu e avançou sobre as pessoas que faziam a travessia. Alguns conseguiram alcançar a margem, mas 5 pessoas, membros de uma mesma família, acabaram presas na enxurrada. Sem ter para onde fugir, eles se agarraram uns aos outros por alguns segundos. De repente, um deles escorrega e eles caem, arrastados para a cachoeira. As equipes de resgate informaram que 3 pessoas foram encontradas mortas. 2 estão desaparecidas. Um ex-funcionário pode estar envolvido no arrastão do hotel de luxo nesta madrugada no Rio de Janeiro. Ele foi reconhecido por testemunhas. Brasileiros e estrangeiros foram alvo do grupo armado. Entre eles, membros da comissão organizadora dos Jogos Mundiais Militares, que se realizam na cidade. A polícia do Rio de Janeiro divulgou este retrato falado. O suspeito tem entre 20 e 24 anos. O desenho do ex-funcionário foi montado através de depoimentos das vítimas do Hotel Santa Teresa, no centro do Rio.
O assalto aconteceu durante a madrugada. Pelo menos 4 homens armados invadiram o local, renderam os recepcionistas e realizaram um arrastão nos quartos. Cerca de 15 turistas foram roubados. A polícia informou que a ação dos assaltantes durou 1h30. Este vigia de um prédio vizinho viu quando o grupo chegou. Chegou 5 pessoas ali naquele muro. Aí 4 desceu e ficou um sentado lá. O hotel tem 48 câmeras de segurança. Parte delas foi danificada pela gangue. Mesmo assim, 3 dos 4 assaltantes foram flagrados por câmeras do lado externo. A polícia já está com as imagens. O Hotel Santa Teresa foi inaugurado há 3 anos. É considerado um dos mais luxuosos do Rio. Tem 44 quartos, com diárias que custam em torno de R$ 600. Em janeiro, a cantora inglesa Amy Winehouse ficou hospedada lá. O assalto acontece 2 dias depois do início dos Jogos Mundiais Militares. 6.000 atletas de 113 países estão no Rio. A comissão organizadora do evento está hospedada no hotel. Preso garçom de 24 anos, suspeito de sequestrar e matar um jovem de 17 anos no Jardim das Oliveiras, zona leste de São Paulo. Ezequiel foi preso na última quinta-feira, quando assumiu a autoria do sequestro de Kennedy Santos de Jesus, de 17 anos, no dia 31 de maio. A vítima morreu 2 dias depois, no cativeiro. Ele teria sido dopado e não resistiu à alta dosagem da substância, mas o laudo com a causa da morte ainda é aguardado. A polícia já identificou outros 2 suspeitos de participarem do crime. Ezequiel e um outro integrante da quadrilha que ainda não foi preso conheciam muito bem a vítima. Eles frequentavam a academia de ginástica do pai de Kennedy, que ficava no mesmo bairro onde o jovem foi sequestrado. Segundo a polícia, Ezequiel tem perfil de psicopata. Ambos conheciam a vítima desde criança. Então demonstram a periculosidade e que realmente não tinham sentimento de culpa e nem remorso. A rotina da vítima também estava sendo vigiada pela quadrilha. Eles sabiam de que era costumeiro a vítima levar a mãe até uma estação de trem, por volta das 5 horas, 5h30 da manhã. Acompanhava a mãe até a estação de trem e voltava para a residência. Então, quando ele voltava para a residência, é que ele foi abordado. De acordo com a investigação, Ezequiel já teria praticado outro sequestro ainda neste ano, no mesmo bairro onde morava. Neste caso, a vítima foi liberada logo após o pagamento do resgate. Então a gente viu aí 2 notícias sobre segurança. A primeira lá no Rio de Janeiro. Chama atenção uma situação de tamanha vulnerabilidade de um hotel daquele porte, inclusive recebendo a comissão dos Jogos Militares. Né? Mas aquele hotel, como foi dito, é um hotel de 5 estrelas, supostamente onde se hospeda um milionário. Resta saber qual é a segurança privada que esse hotel contrata para manter a segurança de seus hóspedes. Eu me lembro uma vez que eu estava em Miami, num hotel no centro da cidade, e fui sair do hotel, eram 9 horas da noite. A segurança me disse, olha, o senhor não saia, chame um táxi, diga para onde vai. Se o senhor sair daqui sem essa proteção, nós nos responsabilizamos pelo senhor. Veja só até onde vai a questão da segurança lá. Em Miami, Estados Unidos. Agora aqui, um hotel desse, qual é o corpo de segurança que tem? E para falar de segurança privada, vocês sabiam que não está, o telespectador sabe que não foi regulamentado até hoje a profissão de vigilante, que é o agente de segurança privada? E por quê? Embora aprovado na Câmara, aprovado no Senado, sofreu uma emenda no Senado, o projeto que regulamenta a profissão, voltou para a Câmara e não é colocado na pauta. Não votam, porque as empresas de segurança não têm muito interesse em que os seus contratados possam ter esse nível, porque poderão reivindicar mais, poderão proteger e se proteger das empresas de vigilância clandestinas, que são as maiorias, que é a maioria das empresas, que compõe a maioria das empresas. Então, isso é uma coisa muito grave, tem que ser olhada sob essa ótica. Onde é que estava a segurança privada do hotel? O vigia do lado viu. E a segurança do prédio? Será que tinha? Do hotel? Será que tinha? A gente falou aqui de outras também profissões não regulamentadas, né? Motoboys, caminhoneiros, pessoas que estão aí à berlinda da lei. Não, e o que acontece? Você não sem regulamenta, a proteção. Os vigilantes, hoje vigilantes, eles têm teto, têm um piso salarial.
que fazem grandes empresas e grandes mercados, supermercados, shopping center? Não contratam vigilantes para não pagar o piso. Então, contratam pessoas que não são qualificadas, porque o vigilante ele tem que ter uma carteira do Ministério da Justiça. E aí o risco ele tem que fazer um curso. Ele tem que fazer um curso para receber uma arma. E esses que são contratados, ou de empresas irregulares, ou sem respeitar o padrão, ou seja, contratar guarda de piso no mercado, vigilante de rua para ficar fazendo vigilância de prédio, isso aí é que tem que ser moralizado. A seguir, o governo italiano propõe cortar metade das vagas no Congresso. E mais, é encontrado morto o jornalista que denunciou as escutas ilegais dos tabloides ingleses. A gente volta já.